Homilia diária, terça-feira, 23 de janeiro de 2018. Vamos agora refletir a liturgia de hoje, mas antes eu queria orar para pedir a bênção da nossa casa. Ó Dulcíssimo Senhor Jesus Cristo, poderosíssimo Rei do céu e da terra, Filho de Davi, Jesus de Nazaré, Filho do Deus vivo, crucificado por nós, compadecei-vos da vossa casa, protegei os seus habitantes. Que a vossa divina bênção nos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os nossos pensamentos e o vosso poder nos proteja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que a Santíssima Trindade abençoe e preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime deles. Ó Santíssimo nome de Jesus, esteja exatamente nesta casa, dando-lhe a sua paz. Que a Virgem Maria, Mãe e Rainha, a cubra com seu manto materno. Que os santos arcanjos a protejam. Que os santos apóstolos administrem os seus bens. Que os santos evangelistas a tornem firmes e as fortifiquem. Que a cruz de Cristo cubra esta casa. Jesus, Maria, São José e todos os nossos santos padroeiros, e vós, santos anjos da guarda, intercedei por nós, a Deus uno e trino, para que guarde esta casa contra os raios, contra o sufoco, tempestades, inundações, assaltos, escândalos, incredulidades, heresias e toda e qualquer desgraça que ameaçar prejudicar a alma e o corpo. Que nos abençoe e nos proteja, ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje foi do segundo livro de Samuel. Os centros de culto tradicionais eram naquela época em Siquém, em Betel, em Gilai, em Mambré, em Bersabé, entre outros. Jerusalém fora pagã até ontem, exatamente isso. Daí surgiu o interesse de Davi em rodeá-las com uma aura religiosa. Nada melhor que torná-la sede da Arca da Aliança. A Arca da Aliança continha as tábuas da lei dadas por Deus a Moisés lá no Sinai. Era símbolo da presença de Javé no meio do seu povo. Por isso, o tinha acompanhado nas peregrinações pelo deserto até a conquista da terra prometida e durante a guerra com os filisteus. O transporte da arca para Jerusalém é a ocasião de festa para o povo e também para o rei. Davi ele manifesta abertamente a sua alegria dançando, cingindo com o efode, a veste sagrada dos sacerdotes. Como ainda não havia o templo, a arca é colocada numa tenda, sinal da mobilidade do povo e do próprio Deus, que recorda aos israelitas que não podem apoderar-se da presença de Deus, fazendo-o como que prisioneiro. Os holocaustos, os sacrifícios de comunhão e até mesmo a refeição sagrada, o pão, a carne, as uvas, distribuídos por Davi a todos, selam que a cerimônia. A arca, instrumento de batalha durante a guerra contra os filisteus, torna-se sinal de paz e também de muita prosperidade. A partir de Davi, Jerusalém torna-se uma referência fundamental para o judaísmo e mais tarde também para o cristianismo e para o islamismo. Já no Evangelho de Marcos de hoje, depois do julgamento do tribunal de Jerusalém, vem o julgamento dos seus contemporâneos e também parentes que dizem que ele está louco. Alguns autores veem neste texto ecos de uma desconfiança que existia
em relação à comunhão judeu-cristã de Jerusalém, cujo bispo era Tiago, irmão do Senhor, pertencente ao grupo de Nazaré, cuja hostilidade para com o Senhor é sublinhada por Marcos, lá no capítulo 6, versículo 3. Os parentes do Senhor lideravam a igreja de Jerusalém e também há quem veja no texto de Marcos resíduos de uma polêmica contra o perigo do nepotismo da igreja. Como quer que seja, nós não podemos ver neste texto qualquer atitude de menosprezo pela mãe, nem mesmo pelos seus afetos humanos. Marcos não trata desses temas, mas ele aproveita o ensejo para criar uma situação paradoxal que dá maior realce aos versículos 34 seguintes, que são o cume do episódio. Todos quantos rodeiam Jesus, ainda que simples curiosos, discípulos hesitantes aos apóstolos, tardos em compreender, ou mesmo traidores, são a mãe e também irmãos. Ora, ser irmão de Jesus não é questão de sangue, de mérito, mas sim de graça. Aquele que fizer a vontade de Deus, esse é que meu irmão, minha irmã e minha mãe, porque se torna o quê? Filho de Deus. Meditação. A Arca da Aliança recebida em casa de Obededom, um estrangeiro, torna-se fonte de bênçãos para ele. Por isso Davi, ele decide levá-la para Jerusalém, recentemente conquistada aos jebuseus. Transporta-a com a manifestação de grande alegria, também oferecendo vários sacrifícios a Deus. Colocada na tenda, ele oferece holocaustos, sacrifícios de comunhão. E todo o povo participa na festa, comendo bolos, carnes. Nós somos inclinados a ver o sacrifício como privação, exatamente isso. Como privação, como aquilo que nos faz sofrer. Na primeira leitura, o sacrifício aparece-nos com alegria, festa, exultação. Davi, enquanto transportava a arca, e já em Jerusalém, ele oferece sacrifícios com grande alegria para ele e para todo o povo. O verdadeiro sacrifício não é privação, mas um ato positivo, uma oferta a Deus. E quando oferecemos algo a uma pessoa a quem queremos o bem, eventual privação é secundária para nós. O mais importante é a satisfação de oferecer. O sacrifício é uma oferta a Deus, como pode ser algo de triste. Se pensarmos melhor, todo sacrifício oferecido a Deus é um dom do próprio Deus para nós. Ao fim e ao cabo, é Ele que nos torna capazes de oferecer sacrifícios. O autor da carta aos Hebreus diz-nos que Jesus, por um Espírito eterno, ofereceu a si mesmo, sem manchas, a Deus. Está em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Só o Espírito Santo é capaz de nos animar para o sacrifício e se tornar graça. As nossas oferendas, os sofrimentos são realidades bem negativas. Só quando Deus as transforma pela sua graça é que se tornam-se gestos de generosidade e também de muito amor. Além disso, o sacrifício oferta a Deus não inclui necessariamente o sofrimento. Todas as nossas alegrias podem e devem tornar-se ofertas a Deus para serem alegrias santas e não apenas humanas. As nossas alegrias, as nossas satisfações, as coisas boas da vida, o bem que recebemos, podem e devem tornar-se oração santa e também muito agradável a Deus. O acolhimento da arca em casa de Obededom, um estrangeiro, trouxe-lhe o que? As bênçãos de Deus. O acolhimento do Evangelho, ele cria uma familiaridade com Jesus superior a do simples laço de sangue. É verdade.
A simplicidade com que Davi se reconhecer sem ciúmes os sinais das graças do Senhor na casa de Odebom, e a clareza com que Jesus define quem são os seus familiares, devem tornar-se atentos ao essencial e disponíveis a entregar-nos sem preconceito ao louvor de Deus e ao acolhimento e também cumprimento da sua vontade. Davi, ele dança pelo caminho como um homem qualquer. Quem quer que escute a palavra de Jesus e a ponha em prática, torna-se irmã, torna-se irmão e mãe. É isso mesmo. As nossas constituições indicam-nos como o único necessário uma vida de união, de obração de Cristo. A matéria dessa obração, nós somos todos comunidade, ao serviço, à missão da igreja, solidários com os pequenos e os pobres. A Eucaristia é o modelo e forma da nossa oração. Nesse sacrifício da nova aliança, unidos-nos à oração perfeita que Cristo oferece ao Pai para fazê-la nossa, pelo sacrifício espiritual das nossas vidas. Um sacrifício espiritual, isto é, animado pelo Espírito, só pode ser feita com muita alegria. Oração. Senhor, ó Pai, dá-me um coração capaz de acolher os sinais da Tua presença, capaz de acolher e cumprir a Tua vontade, que a Tua palavra, acolhida na alegria, ocupe sempre um lugar de honra no meu coração. Então eu serei capaz de reconhecer como irmãs e irmãos todos quantos cumprem a vontade do Pai, sem me abandonar preconceitos de qualquer espécie. Então eu serei capaz de oferecer com muita alegria tudo quanto eu vivo, realizo e também sofro, fazendo da minha vida e da minha morte uma oração santa e agradável a Deus. Amém. Contemplação. Deus enviou o seu Filho à terra para que seja o seu sacerdote, para que nos glorifique no seu coração sacerdotal. O nosso Senhor foi sacerdote desde a sua encarnação. Ele recebeu com união hipostática a unção sacerdotal. O seu coração foi desde então um coração de sacerdote. Ofereceu-se imediatamente holocaustos e pronunciou o seu esse vênio. Mas foi no templo que teve lugar o primeiro ato exterior da sua oração. É feita pelos seus pais, pelo sacerdote, mas o seu coração sacerdotal ratifica, oferece a seu Pai, dá-se, aniquilou-se pela encarnação, humilhar-se a pôr uma vida toda de obediência, de trabalho, de pobreza, consumara o seu sacrifício pela sua paixão e pela sua morte. O sacerdote apresenta-o a Deus e coloca sobre o altar. Jesus repete no seu coração o esse vênio da sua encarnação. Eis-me aqui, diz de novo ao seu Pai: Pai, eis-me aqui para fazer a vossa vontade. Eis-me aqui para suprir as hóstias e os holocaustos que já não são quereis. Tem em vista todos os fins do sacrifício. A obração do seu coração é um ato de religião infinita. É simultaneamente um ato de adoração, de ação de graças, de reparação, de oração. Mas a nossa fraca inteligência não se dá conta da perfeição desta obração, senão supondo os atos distintos e até mesmo sucessivos. Nós vemos primeiro no coração sacerdotal de Jesus um ato de adoração, e para exprimir essa adoração aniquilemos infinitos. O nosso Senhor, ele confessa uma absoluta dependência na qual se encontra diante da infinita majestade do seu Pai. Proclama-lhe que lhe deve tudo, para lhe fazer um sacrifício de tudo que é. Abaixa-se até o nada,
Como diz São Paulo, porque é exatamente nada essa natureza humana tomada na sua pobreza, na sua infinita pequenez, com a carga de todos os pecados dos homens e a espera da morte. Mas o verbo de Deus se abaixa. Mas nós devemos exaltá-lo com os nossos louvores. Meu amado, minha amada, vamos repetir frequentemente e viver hoje a palavra, que está lá em Marcos capítulo 3, versículo 35, que diz: aquele que fizer a vontade de Deus, esse é que é meu irmão, a minha irmã e minha mãe. Repito, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é que é meu irmão, a minha irmã e minha mãe. Deus os abençoe, saúde e paz. E meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, muito, muito você.